Você já sentiu que há livros que parecem ter sido escritos, não para todo mundo, mas apenas para quem está disposto a ir além da superfície? Há obras que, mesmo estando disponíveis, continuam invisíveis. E não porque são irrelevantes, mas porque talvez o mundo ainda não esteja pronto para o que elas realmente dizem. O livro de Urântia é um desses casos. Um texto misterioso, profundo e imensamente desafiador que durante décadas foi ignorado ou tratado como uma simples excentricidade espiritual. Mas será que foi só isso? Ou existe um motivo real e deliberado por trás de seu esquecimento silencioso? O Urântia não foi publicado como os livros comuns. Não tem um autor identificado, nem uma editora tradicional, e tampouco surgiu de uma religião específica. Ele apareceu nos anos 1930 nos Estados Unidos, vindo através de um processo que até hoje causa incômodo a céticos e fascínio em buscadores. As informações teriam sido transmitidas por meio de um homem em estado de sono profundo, enquanto um grupo ao redor registrava as palavras recebidas. Não havia rituais nem promessas de salvação, apenas textos extensos que abordam temas como a origem do universo, a organização espiritual da criação, o papel da Terra na ordem cósmica e até uma nova narrativa sobre a vida de Jesus, totalmente diferente da versão bíblica. Um conteúdo assim não poderia passar despercebido, certo? Mas foi exatamente isso que aconteceu. A verdade é que o mundo espiritual, mesmo o alternativo, possui zonas de conforto. Existem ideias que se tornaram populares porque são palatáveis, reconfortantes, fáceis de repetir. Já o livro de Urântia exige esforço. Ele não entrega respostas simples. Ele exige reflexão, desconstrução e, acima de tudo, disposição para abandonar verdades absolutas. E talvez por isso, ao invés de ser combatido diretamente, ele foi tratado com uma arma ainda mais eficaz: o silêncio. Ignorar é mais eficiente do que atacar. Porque quando você ataca algo, gera curiosidade. Quando você silencia, você faz parecer irrelevante. Mas se ele é tão profundo, por que nunca foi descoberto pelas grandes tradições espirituais? Essa é uma das perguntas mais intrigantes. Há quem diga que o livro contradiz estruturas de poder, tanto religiosas quanto acadêmicas. Ele fala de um universo vivo, consciente, guiado por inteligências espirituais e hierárquicas que atuam de formas que o ser humano comum sequer é capaz de perceber. Ele desconstrói o conceito de céu e inferno, questiona dogmas, amplia a figura de Deus para além das imagens antropomórficas. E isso é desconfortável. Um livro que dissolve certezas é sempre visto como uma ameaça. O mais surpreendente é que ele não foi totalmente proibido, o que o tornaria famoso como os livros banidos. Ele foi mantido à margem, disponível, mas invisível. E isso diz muito, porque às vezes o que é mais perigoso não é o que é atacado, é o que é deixado de lado em silêncio, justamente porque tem potencial demais para mudar tudo. A humanidade, no geral, ainda busca respostas rápidas, e o Urântia, ao invés de entregar respostas prontas, abre portas que só você pode atravessar. Talvez por isso ele tenha sido deixado de fora das grandes discussões, porque ele não forma seguidores, ele forma pensadores. Mas afinal, o que exatamente o livro de Urântia diz que é tão difícil de ser aceito? Quais são as revelações que mudam tudo? E por que elas mexem tão fundo com quem começa a compreendê-las? É isso que vamos explorar a seguir. Quando alguém finalmente abre o livro de Urântia, a sensação inicial não é de conforto, é de estranhamento. A linguagem é densa, os termos são novos, e tudo parece ter saído de uma realidade paralela. Mas à medida que se lê com calma, algo começa a acontecer. Certas estruturas internas que estavam ali desde a infância, moldadas por religião, cultura ou educação, começam a se mexer. E não porque o livro queira te convencer de algo, mas porque ele apresenta uma cosmologia que desafia diretamente a visão estreita que fomos ensinados a aceitar como normal. Uma das revelações centrais do Urântia é a ideia de um universo absolutamente organizado, inteligente e vivo, composto por milhões de mundos habitados, cada um em diferentes estágios evolutivos, todos conectados por leis espirituais universais e coordenados por ordens de seres que sequer imaginamos. Para ele, o nosso planeta Terra, chamado de Urântia,
é apenas um entre milhares de outros mundos em evolução espiritual. Ou seja, o ser humano não é o centro da criação, mas parte de um processo cósmico vasto, coordenado e cheio de camadas. E aqui já começa o primeiro incômodo. O ego humano não lida bem com a ideia de não ser o protagonista. Outra coisa que incomoda é a imagem de Deus. No Urântia, Deus não é uma figura humana entronizada em algum lugar do céu. Ele é a fonte central do universo, a mente primordial, o espírito infinito que habita tudo, inclusive dentro de cada ser consciente. Isso por si só já desmonta a noção de um Deus separado, que julga e pune. O livro fala de um fragmento divino presente dentro de cada pessoa, chamado de ajustador do pensamento, que guia cada indivíduo de forma silenciosa e sutil rumo à evolução espiritual. É uma ideia tão profunda que, para aceitá-la, é preciso abandonar o paradigma de um Deus externo e começar a ouvir o sagrado dentro. Mas isso exige silêncio interno, coisa rara em um mundo tão barulhento. E então vem talvez a parte mais controversa, a versão da vida e missão de Jesus. O livro de Urântia dedica quase 1/3 de seu conteúdo à biografia espiritual de Jesus, mas não a versão que conhecemos. Ele não é apenas o salvador da humanidade, mas uma manifestação direta de um Filho Criador, enviado para viver a experiência humana em um mundo isolado espiritualmente como o nosso. A narrativa é profundamente humana e, ao mesmo tempo, cósmica. Ela enfatiza o desenvolvimento emocional, psicológico e espiritual de Jesus, desde a infância até sua maturidade, com detalhes que não aparecem em nenhum outro texto. Para quem foi criado dentro de uma tradição cristã, isso pode parecer ofensivo. Mas para quem lê com o coração aberto, essa versão revela algo ainda mais poderoso, um exemplo de consciência divina encarnada, e não um ser inalcançável colocado num pedestal. O livro também desafia conceitos como céu e inferno. Não há um julgamento final com condenações eternas. Em vez disso, há um processo evolutivo contínuo, onde o espírito humano, após a morte, desperta em esferas superiores, chamadas de mundos das mansões, e continua seu aprendizado espiritual. O objetivo não é a salvação no sentido dogmático, mas a integração plena com a mente universal. Essa ideia exige maturidade espiritual para ser compreendida, porque ela tira do caminho o medo da punição eterna, mas também responsabiliza o ser humano por sua própria evolução. E talvez o que mais incomode seja justamente isso. O livro de Urântia não coloca ninguém como vítima ou pecador irreparável. Ele fala de dignidade espiritual, de potencial divino, de responsabilidade consciente. Ele não promete bênçãos imediatas, nem fala de prosperidade como recompensa por orações. Ele convida à transformação interior profunda. E essa, infelizmente, é uma proposta que poucos estão dispostos a abraçar. É muito mais fácil seguir fórmulas prontas do que encarar a tarefa de se transformar de dentro para fora, dia após dia, em silêncio, sem aplausos, apenas pelo desejo de ser verdadeiramente livre. Mas há um outro aspecto do livro de Urântia que quase ninguém fala. O que ele diz sobre a verdadeira origem da Terra, da humanidade e das falhas do nosso mundo atual. Há passagens que falam de quedas cósmicas, rebeliões espirituais e erros ancestrais que ainda hoje ecoam em nossa sociedade. E é exatamente isso que a gente vai explorar a seguir. Até aqui já entendemos que o livro de Urântia não foi ignorado por acaso. Ele não oferece consolo fácil, nem dogmas confortáveis. Ele propõe um mapa completamente novo da existência. Mas talvez uma das partes mais ousadas e perturbadoras esteja no que ele revela sobre a história espiritual da Terra. Porque, segundo o livro, o nosso planeta, chamado de Urântia, é um mundo marcado por falhas ancestrais, consequências cósmicas e um isolamento espiritual que ainda sentimos até hoje. Segundo o Urântia, a Terra não está desconectada do universo por acaso. Existe uma razão específica, profunda, para o nosso sofrimento coletivo, para os conflitos intermináveis, para a sensação constante de estarmos desconectados da fonte divina. E tudo isso estaria ligado a eventos que aconteceram muito antes da história registrada, envolvendo seres espirituais de alta hierarquia que, em algum momento, escolheram se desviar da vontade universal. Um dos pontos centrais dessa narrativa é algo chamado de a rebelião de Lúcifer. Mas diferente da visão religiosa tradicional,
que trata Lúcifer como um demônio expulso do céu, o livro de Urântia apresenta uma visão mais ampla e complexa. Lúcifer era, segundo o texto, um filho Lanonandek, uma ordem avançada de seres que governavam sistemas locais dentro do universo. Ele era responsável por um sistema de mundos, incluindo o nosso. Mas em algum momento, ele escolheu se rebelar contra a autoridade do universo central, questionando a soberania de Deus e defendendo uma filosofia de liberdade absoluta e autogoverno espiritual. Essa rebelião, conhecida como a Declaração de Liberdade de Lúcifer, não foi apenas um evento simbólico. Ela teria afetado diretamente planetas inteiros, espalhando caos, isolamento e desconexão espiritual. Urântia foi um dos mundos envolvidos, e como consequência direta dessa insubordinação, passou a ser considerado um planeta em quarentena espiritual, ou seja, isolado temporariamente das correntes evolutivas cósmicas mais elevadas. Isso significa que, segundo o livro, grande parte do sofrimento humano, guerras, conflitos, religiões fragmentadas, perda do senso de unidade, é consequência direta desse corte vibracional. Além disso, o livro menciona outro evento igualmente trágico, a falha da missão adâmica. Adão e Eva, na versão de Urântia, não são os primeiros humanos, mas seres enviados para acelerar o progresso espiritual e genético da raça humana, um tipo de engenharia espiritual que já havia sido bem sucedida em outros mundos. No entanto, aqui, eles falharam ao desobedecer protocolos espirituais estabelecidos, causando um atraso ainda maior na evolução da civilização. O que deveria ter sido uma ponte para um salto quântico se tornou um novo ciclo de confusão e regressão. Essa combinação, a rebelião cósmica e a falha adâmica, gerou um cenário muito diferente do ideal. Um planeta fragmentado, emocionalmente instável, com pouca memória espiritual e extremamente suscetível à manipulação de ideologias e estruturas de poder. E por isso, segundo o livro, Urântia se tornou objeto de atenção especial das esferas superiores, o que explicaria a vinda de um ser como Jesus, não como salvador ritualístico, mas como um ponto de restauração no plano evolutivo da humanidade. Essa versão dos eventos é difícil de aceitar para muitos. Ela desmonta as mitologias religiosas tradicionais e exige uma reinterpretação completa do que chamamos de queda do homem. Aqui, o pecado não é um fruto proibido comido no Éden, mas sim uma série de decisões espirituais mal alinhadas, tomadas por seres que tinham liberdade de escolha. E o mais interessante, não se trata de castigo, mas de consequência vibracional. Quando se escolhe contra a harmonia universal, os reflexos são reais e duradouros. Essa ideia de um planeta isolado, atrasado em relação ao restante do universo, pode parecer pessimista, mas o livro não para por aí. Ele também afirma que esse isolamento está chegando ao fim, que existe um movimento silencioso, vibracional, que está reconectando lentamente a Terra ao fluxo cósmico original. E esse é um dos grandes convites do Urântia. A consciência humana está começando a sair da quarentena espiritual. Mas essa transição não será conduzida por religiões nem por sistemas de controle. Ela é interna, sutil e exige autoconhecimento. Mas existe algo ainda mais provocador nesse livro. Algo que, se fosse compreendido, mudaria completamente nossa forma de viver, pensar e sentir. A presença silenciosa de Deus dentro de cada ser humano. Não como ideia, nem como fé, mas como experiência direta. E é isso que a gente vai explorar na última revelação. Entre todas as ideias ousadas do livro de Urântia, talvez a mais silenciosa e ao mesmo tempo mais poderosa, você carrega dentro de si uma centelha viva da própria fonte criadora do universo. Não como uma metáfora poética, não como um conceito filosófico, mas como uma realidade concreta, ainda que invisível, que atua o tempo todo dentro da sua mente mais profunda. O Urântia chama essa presença de ajustador do pensamento e diz que ele é um fragmento literal do Pai Universal, um pedaço do próprio Deus, habitando o interior de cada ser humano consciente. Essa ideia, por mais linda que pareça, também é extremamente desafiadora, porque ela tira da espiritualidade tudo que é externo, ritualístico, condicionado por mediadores. Ela te olha nos olhos e diz: você nunca esteve separado de Deus. Você apenas esqueceu como escutar. E esse esquecimento não é pecado, é distração, é ruído.
É a sobreposição de vozes externas, crenças, medos, regras, doutrinas, que abafaram a única voz que realmente importa, a da presença silenciosa que habita você desde o nascimento. Porque escutar essa presença não é como ouvir uma voz no ouvido. É reconhecer uma vibração no coração, uma intuição serena que diz: esse é o caminho, mesmo que ninguém esteja indo por ele. É justamente por falar disso que o livro de Urântia foi silenciado, porque ele elimina a dependência, ele rompe com os intermediários, ele convida cada pessoa a se tornar o próprio templo. Não há um clero, não há um líder, não há uma estrutura organizacional no Urântia. Não existe uma igreja urantiana oficial. Isso porque ele não foi feito para criar um sistema, mas para ser um chamado íntimo ao despertar individual. E isso é revolucionário demais para passar despercebido. Quando o livro diz que dentro de você vive um fragmento do próprio Deus, ele está dizendo, nas entrelinhas, que toda espiritualidade verdadeira precisa passar por esse encontro interior. Não importa quantas técnicas você pratique, quantos livros leia, quantas palavras repita. Se você não fizer silêncio o suficiente para ouvir essa inteligência interior, tudo o resto será ruído espiritual, disfarçado de iluminação. Mas aqui vem a parte mais bonita de todas. O Urântia afirma que esse ajustador do pensamento não é apenas uma presença divina em você. Ele é o seu guia pessoal rumo à eternidade. Ele é aquele que registra as suas escolhas mais puras, os seus impulsos mais elevados, os seus gestos mais sinceros. E se você decidir conscientemente alinhar-se com ele ao longo da vida, você se funde a ele. Em outras palavras, você se torna aos poucos um com a própria fonte que te criou. Isso muda tudo, porque transforma a jornada espiritual de um processo de conquista externa para um caminho de escuta interna. Não há prêmios nem castigos. Há aprendizado, evolução, expansão de consciência. E essa jornada não termina com a morte. Para o Urântia, a morte é apenas uma transição, e aqueles que se alinham ao seu ajustador despertam do outro lado prontos para continuar evoluindo, conscientes, vivos, lúcidos, nos mundos das mansões e além. No fim das contas, o livro de Urântia não exige que você acredite nele. Ele apenas oferece um convite, um chamado silencioso que ressoa diferente para cada pessoa. E se você sentiu algo, mesmo que sutil, ao ouvir tudo isso, talvez esse chamado esteja acontecendo agora, e a decisão de escutar ou não só pode vir de você.